Olá, amiga, amigo, você é nossa amiga, nosso amigo inscrito aqui no nosso canal. Se você chegou até aqui nesse vídeo, seja muito bem-vindo. E você também que de repente não é inscrito no canal, mas está passando por aqui, chegou até aqui. Pedir a vocês que fiquem conosco até o fim, porque estaremos falando de um tema bastante relevante, importante nesse vídeo, como falamos no vídeo anterior, sobre este livro, o livro Pai Rico, Pai Pobre, do autor Robert Kiyosaki, que é um empreendedor, investidor do ramo de imobiliária, que é um corretor de imobiliária. Robert Kiyosaki é um grande professor, um grande ensinador de investimentos no mundo, dos investimentos de CDB, CDI, corretoras, fundos de investimento, renda fixa, renda passiva, ativos. Então ele ia ser um grande professor para ensinar desses assuntos, como ele ensina nesse livro Pai Rico, Pai Pobre, que foi feito o último vídeo nosso, o anterior foi também em cima desse assunto, desse livro maravilhoso, que esse livro é uma aula de investimentos, onde o autor, o Robert Kiyosaki, nos ensina a sermos investidores, empreendedores, a pensarmos e agirmos como as pessoas ricas e bem-sucedidas, a comportarmos como pessoas ricas e bem-sucedidas, como os ricos. Ele nos ensina a agirmos e a pensarmos e comportarmos como os ricos agem, pensam e comportam. Então, nesse livro, o autor, ele é um homem que veio também de uma situação de aperto. O pai dele era um intelectual, era um homem professor universitário, era um homem cheio de graduações, currículo enorme, mas só vivia em aperto. Onde é que ele teve a ideia de escrever esse livro Pai Rico e Pai Pobre? O pai pobre era o pai dele, que só vivia em aperto. Era um homem doutor, doutorado, PhD, pós-doutorado, mestrado, pós-formado, professor universitário, mas só vivia em aperto. Era um intelectual, mas só vivia em aperto. Isso acontece, é muito comum. Muitas pessoas por aí afora são intelectuais e a cabeça delas só dá para emprego, que para elas tudo é emprego, 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 estudar para ter emprego. Então ele fala isso aqui demais dentro desse livro. Então, assim, esse livro é uma aula de abrir as nossas cabeças, a nossa mente. É um livro extraordinário para abrir nossas cabeças, abrir nossos entendimentos. Então, esse livro é um livro assim que eu adotei também, é um dos livros que eu adotei para mim, para minha vida. Não pude relê-lo ainda, mas irei fazer essa tarefa de reler este livro, porque esse livro é uma dica, é uma aula, é uma receita para quem quer acordar para ser bem sucedido na vida. Porque o autor Robert Kiyosaki era um homem simples, o pai dele era intelectual. Então, assim, ele escreveu esse livro de uma forma, uma linguagem muito simples. É um pouco difícil entender no início, porque eu também tive dificuldade para entender um pouco sobre investimentos, fundos de investimento, corretoras, investir em renda passiva, ativos. No começo foi um pouco difícil, mas depois que você lê esse livro pela primeira vez, você reler, você começar a acompanhar outras pessoas na internet que também falam desses assuntos, você vai aprender e a gente descobre o caminho das pedras. Aprender a botar o nosso dinheiro para trabalhar para nós, como os ricos fazem. Os ricos fazem do dinheiro deles o escravo de lucro deles. Ou seja, os ricos colocam o dinheiro deles para trabalharem para eles. E é o que o Robert Kiyosaki nos ensina neste livro. O Robert Kiyosaki, ele é amigo do Donald Trump. Os dois, o Donald Trump e o Robert Kiyosaki, já escreveram um livro junto. E o Donald Trump, o pai do Donald Trump, era um construtor, construía apartamentos, construía prédios, casas para vender. E ambos os dois são do ramo imobiliário. O Trump é um construtor, porque o pai do Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, o pai do Donald Trump era um construtor de imobiliária, de imóveis. Já o autor, o escritor deste livro, o Robert Kiyosaki, é um corretor de imobiliária, é um vendedor de apartamentos, imóveis. Então os dois, tanto o Donald Trump quanto o Robert Kiyosaki, escreveram um livro juntos, e os dois são amigos. E esse livro é uma aula, um curso técnico para abrir nossas cabeças para a vida de investimento, de nos tornarmos investidores, pessoas
com tendência a superarmos a pobreza, superarmos as limitações. Esse livro, ele é uma aula, é um curso para quem quer vencer na vida. Então fica a dica, leia esse livro, releia este livro, faça desse livro o seu curso de investidor, de empreendedorismo. Porque pessoas muito estudadas só pensam em emprego, e está muito comum nos dias de hoje, pessoas intelectuais, mas que só vivem correndo atrás de emprego, pensa que a vida é emprego. São pessoas bem atualizadas, intelectuais, porém parece que não ainda caiu a ficha, parece que ainda não esbarrou ainda com essas informações de investir, ser investidor, procurar os lugares certos para investir, comprar ações, fundos de investimento, renda fixa, corretoras para se investir. São pessoas que são formadas, pessoas bem atualizadas, mas a cabeça delas ainda estão presas só em emprego. São pessoas que estão o tempo todo correndo atrás de emprego, como se emprego é a salvação, como se emprego fosse a solução. Porque a cabeça dessas pessoas, elas foram formadas dentro das universidades, das faculdades, só para correr atrás de emprego, para viver acreditando em emprego uma vida inteira. E às vezes pessoas simples, com um nível fundamental incompleto, 4º ano, 5º ano, 6º ano, 8º ano do ensino fundamental, mas são pessoas que acreditam, vivem isso nas suas cabeças, nas suas consciências, 24 horas por dia, e conseguem alcançar uma liberdade financeira. Pessoas com escolaridade baixa, mas porque são pessoas que correm, elas acreditam, elas arregaçam as mangas, elas acreditam, mesmo tendo escolaridade baixa, ensino fundamental pelas metades, mas são pessoas que acreditam, elas vão atrás das oportunidades, são pessoas comunicativas, que arregaçam as mangas, são empreendedoras, investidoras, são vendedores, se tornam vendedores, pessoas negociantes, bons negociantes, e acabam virando pessoas bem-sucedidas e realizadas, e até mesmo pessoas ricas e bem-sucedidas, mesmo com escolaridade baixa pelas metades. Então esse é um conjunto de coisas bem básicas e bem simples. Mas a questão do ser realizado e bem-sucedido na vida, para alguns, às vezes depende da questão de uma boa qualificação, de ingressar no mercado, uma boa empresa, ficar bons anos no mercado, no ramo, estabelecer profissionalmente, né, no ramo, dentro de empresas. Para alguns vai pela questão da qualificação, uma formação, uma graduação, mas nem para todo mundo é isso, porque às vezes muitos, mesmo formados, não tem questão emocional para ficar preso dentro de empresas por muitos anos, décadas. Tem pessoas que cada um tem uma situação emocional, familiar, vindo de uma origem. Então tem pessoas que não suportam ficar anos, décadas dentro de emprego, dentro de uma empresa, talvez de uma mesma empresa, suportando compromissos, pressões, cobranças. Cada um tem uma natureza, cada um tem uma questão emocional. Então nem todo mundo suporta ficar preso dentro de uma mesma empresa, dentro de um mesmo emprego por muitos anos ou décadas. Então os que suportam isso talvez até arranjem alguma coisa, um padrão financeiro bom, elevado, cresce, se gradua mais profissionalmente, mas nem sempre é o caso de todos. Alguns é um conjunto de coisas bem básicas, bem simples, ser próspero, bem sucedido na vida, ou então ser bem sucedido na vida, é um conjunto de coisas básicas, bem básicas, que só requer de cada um de nós, das pessoas, que vivamos isso na mente. É um estado consciente, é um estado de consciência, assim como também tem o estado de inconsciência, que leva pessoas para a pobreza, para as limitações, para a escassez. Então, para ser bem sucedido, mesmo sem uma formação, mesmo sem experiência profissional grande, para ser bem sucedido para pessoas simples, porque tem gente que é simples, mas são bem sucedidas, pessoas que têm escolaridade baixa, nível de escolaridade baixa, que de repente tem ali um ensino fundamental só até o 4º ano, 5º ano, mas são pessoas bem sucedidas, porque são pessoas que arregaçam as mangas, elas vivem isso na consciência delas, elas regaçam as mangas. Se tiver que ser vendedor, se tiver que ser bons negociantes, bons negociadores, são pessoas que mesmo com escolaridade baixa, de repente só tem ali
o quarto, o quinto ano do ensino fundamental, mas são pessoas que acreditam, elas regaçam as mangas, elas são investidoras, elas são empreendedoras, elas partem para cima. Então, para quem não tem uma formação, não tem uma escolaridade razoável, melhor, né? Então é preciso ter essa consciência, essa natureza de investidor, de empreendedor, de arregaçar as mangas, de acreditar e de ir em frente mesmo. É o que acontece com algumas pessoas de escolaridade baixa que são realizadas e bem-sucedidas na vida. Porque mesmo sendo de escolaridade baixa, tendo lá um nível fundamental pelas metades, quarto ano do ensino fundamental, quinto ano do ensino fundamental, mas são pessoas que acreditam, elas arregaçam as mangas e acabam se tornando pessoas realizadas e bem-sucedidas, empresários, aí com o ensino fundamental pelas metades. Essa é um conjunto de coisas que explicam. Estava vendo uma radialista que eu admiro bastante, falando brava porque nos dias de hoje está aí a geração dos jovens, segundo o IBGE, a geração do neném, nem estuda e nem trabalha, dos jovens de hoje que estão todos acreditando em empreender, investir, e que às vezes falam português precário, péssimo, não sabe nem falar. Em algum caso ela tem razão, mas nem em todos os casos ela tem razão, porque às vezes tem gente que estuda muito, mas é até bom para o conhecimento, contribui para o conhecimento, sim, para a cultura, sim, mas nem sempre o estudar vai encaixar em alguém em um padrão de vida satisfatório. Nem sempre estudar qualificações altas, elevadas, vai levar alguém à liberdade financeira. Nem sempre, nem sempre. Então essa radialista estava muito brava com a geração de hoje, de jovens aí, dos 15 aos 29 anos, que ela classificou isso, que é a geração neném, nem estuda e nem trabalha. Em parte ela está certa, mas desses alguns conseguem ser pessoas que acreditam, arregaçam as mangas e vão se tornar em alguém de destaque. Alguns, que não é o caso da maioria, talvez 2 a 10% desse total aí da geração que a radialista disse, que é a geração neném, segundo pesquisa do IBGE dos últimos tempos, que jovens de 15 a 29 anos nem estudam e nem trabalham. Então assim, parece que estão se inspirando em jogadores de futebol, empreendedores aí, investidores que investem em corretoras, em criptomoedas. Então a juventude de hoje está se inspirando nesse pessoal, jogadores de futebol, investidores em corretoras, em criptomoedas. Os jovens não querem estudar, não querem trabalhar. Parte desses jovens, uma minoria, talvez de 3 a 10%, vão conseguir sim algum destaque, mas nem todos. Então fica aí a explicação. Temos que sermos pessoas que arregaçam as mangas e partem para cima, que nem todo mundo vai ter cabeça para estar aí correndo atrás de qualificações, escolaridades elevadas, formação superior. Nem todo mundo vai estar com cabeça para isso, nem condição financeira, nem bolso para isso. Então o jeito é partirmos para dentro, partirmos para cima e acreditarmos. O jeito é arregaçarmos as mangas e acreditarmos, vivermos essa consciência de alguém próspero, de alguém realizado, bem sucedido. É preciso sustentarmos isso em nossas consciências 24 horas por dia, de alguém realizado e bem sucedido, porque os que vencem vivem essa consciência de alguém realizado e bem sucedido, que acredita, que arregaça as mangas, que mesmo com escolaridade baixa, mesmo com ensino fundamental pelas metades, precário, às vezes não tem nenhum português razoável, decente, mas acredita, vive essa consciência 24 horas por dia e consegue chegar lá, alcançar um padrão de liberdade financeira e até mesmo se tornar empresários bem-sucedidos. Essa é a dica, fica aqui a dica. Se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva no nosso canal, curta, comente, compartilhe, deixa aí a sua colaboração, deixa aí sua opinião, o que você pensa, o que você acha, deixa aí sua dica aí para que a gente possa estar aí fazendo conteúdos em cima aí do seu comentário. Deixe seu comentário, a sua opinião, o que você quer que a gente fale aí nos próximos vídeos. Vou encerrando por aqui, um grande abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.